Gálatas, capítulo 6, apenas o primeiro versículo desse capítulo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Meus irmãos, é impossível lermos a Bíblia sem chegarmos à conclusão de que a igreja não está imune ao pecado. Qualquer ensinamento, e tem surgido vários no decurso da história da igreja, que ensina o perfeccionismo cristão, que ensina que nós, nesta vida, podemos alcançar um estágio em que nós vivemos sem cometer pecado, não corresponde ao ensino da palavra do Senhor. É verdade que andar no Espírito, como nós estivemos estudando, é o único antídoto contra as obras da carne. E um antídoto eficaz contra as obras da carne. Mas eu pergunto, quem, além de Cristo, andou de maneira consistente e ininterrupta no Espírito, de modo a jamais satisfazer as concupiscências da carne? A realidade, meus irmãos, como aprendemos em várias passagens bíblicas, em várias declarações que encontramos nas Escrituras, mesmo aqueles que foram redimidos no sangue do Cordeiro, que tiveram os seus pecados perdoados em virtude da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, mesmo nós pecamos, como diz Tiago no capítulo 3, versículo 2, todos tropeçamos em muitas faltas, em muitas coisas. E como adverte João na sua primeira carta, logo no capítulo 1, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele acrescenta no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo, isto é, a Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, não apenas esses versículos que eu li em Tiago, em João, mas a própria passagem que acabamos de ler na carta aos Gálatas e a seção que o presbítero Jonas leu há pouco, deixam perfeitamente claro que o pecado é uma realidade na igreja. Mas a Bíblia não apenas nos adverte acerca da realidade do pecado e assim nos vacina contra um pecado maior, que é o pecado da hipocrisia, mas a palavra de Deus também nos ensina, e também em várias passagens, a como lidar com o pecado, como lidar com as faltas, com as transgressões, com o erro. Em várias passagens bíblicas, nós somos admoestados a não deixar
o pecado sem um tratamento adequado, mas somos, graças a Deus, ensinados a lidar com as faltas, a lidar com os pecados que ocorrem entre nós na igreja. Temos, durante já tanto tempo, estudado essa carta aos Gálatas e, na realidade, nos aproximamos agora do final. Estamos iniciando o estudo do último capítulo dessa carta tão importante, em que o apóstolo Paulo trata não apenas de um lado do problema, o perigo do legalismo e, consequentemente, da hipocrisia na igreja, mas também admoesta a igreja acerca do perigo de utilizar mal da liberdade, da preciosa liberdade que temos em Cristo Jesus, para dar ocasião à carne, ao pecado, e assim produzir desavenças e perigo e problemas na igreja. Temos visto nas últimas semanas como o apóstolo Paulo nos apresenta o antídoto contra os feitos da carne, contra as obras da carne. E esse antídoto, como mencionei há pouco, consiste em, com a graça de Deus, procurarmos, nos empenharmos, nos esforçarmos a andar no Espírito Santo. Com a misericórdia e graça de Deus, não apenas vivermos no Espírito, mas colocarmos em prática os frutos do Espírito na nossa vida. Isso implica negativamente em dioturnamente mortificarmos os feitos da carne, nos empenharmos, reconhecermos a nossa pecaminosidade, as áreas em que estamos sujeitos ao pecado, e a nos empenharmos nesta luta contra os feitos carnais, as nossas tendências pecaminosas, sejam elas na área dos pecados sexuais, dos pecados religiosos, dos pecados concernentes aos relacionamentos, dos pecados da intemperança ou em qualquer outra área, nós somos admoestados a mortificar, a lutar contra os efeitos, as tendências, as inclinações da nossa natureza corrompida, da nossa natureza pecaminosa, tão vividamente chamada de carne pelo apóstolo Paulo. E positivamente isso implica em cultivarmos, com a graça de Deus, os frutos do Espírito que estivemos considerando aqui no domingo passado. Nos empenharmos com a graça e com a misericórdia do Senhor a cultivarmos, é a melhor palavra, esses frutos aqui mencionados pelo apóstolo Paulo a partir do versículo 22, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, e outras e tantas outras virtudes do Espírito que a palavra de Deus recomenda em tantas outras passagens bíblicas. A passagem que nós temos diante de nós, irmãos, esse versículo 1 do capítulo 6 é tão importante, é tão relevante para a vida prática da igreja, que eu entendi que seria melhor considerá-lo sozinho, hoje à noite. Talvez, provavelmente esse verso está relacionado a outras admoestações que encontramos a partir do versículo 2. Quando o apóstolo Paulo acrescenta: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então
terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. É possível que esses versículos se encontrem ligados, mas é possível também que esses versículos contenham admoestações, até certo ponto, isoladas. É comum nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, quando chega no final, na seção final das suas cartas, ele relacionar uma série de admoestações e de advertências de natureza prática, de um modo ou de outro relacionados umas com as outras, mas até certo ponto independentes. E penso que esse verso pode ser tratado de maneira isolada, como pretendo fazer, e ele é tão relevante, o ensino que ele contém é tão importante para a vida da igreja, que penso justificar que nós considerarmos esse versículo à parte. Pelo menos sintaticamente nós temos aqui admoestações isoladas. Uma advertência no verso 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. E depois, então, sintaticamente, uma outra sentença, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos, portanto, irmãos, considerar esse verso primeiro do capítulo 6, tão relevante, tão importante, e vamos procurar aprender, a partir deste versículo, como lidar com irmãos faltosos. Esse é o tema que eu quero considerar com os irmãos hoje à noite. Como lidar com irmãos faltosos, com irmãos que caem em pecado de maneira bíblica, de maneira a agradar a Deus, de conformidade com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Se o pecado é uma realidade na igreja, se todos caímos em muitas faltas, se aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está nele, mas se o pecado, embora sendo uma realidade na igreja, precisa ser lidado de maneira adequada, tratado de maneira adequada, como é que nós devemos lidar ou tratar irmãos faltosos, irmãos que são encontrados em pecados? E esse versículo nos ensina muita coisa, irmãos. De maneira condensada, encontramos aqui orientações, instruções relevantes e importantes acerca dessa questão. Esse versículo nos ensina acerca do nosso dever com relação a essa questão. Esse versículo nos ensina acerca dos agentes que devem exercitar essa correção aqui mencionada. Ele nos ensina acerca do modo como essa correção deve ser exercida e nos ensina ainda, e nos admoesta ainda com relação ao cuidado que nós devemos ter ao corrigirmos irmãos faltosos. Vamos, em primeiro lugar, considerar, irmãos, o dever que encontramos aqui nesse versículo, dever a que somos admoestados, e que diz respeito à correção de irmãos faltosos. Os irmãos observem que o versículo começa com uma condicional: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Realmente aqui nós temos uma possibilidade, mas uma possibilidade muito real. O pecado não é inevitável. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos mais sob domínio do pecado. E não é inevitável nós cairmos nas ciladas do maligno, não é inevitável nós permanecermos no pecado, não é inevitável nós estarmos oferecendo os nossos membros como instrumentos de iniquidade, de impiedade e de injustiça. Mas, meus irmãos,
é uma possibilidade muito real o pecado ocorrer entre nós, que já fomos lavados no sangue do Cordeiro, mas que ainda temos uma natureza corrompida e pecaminosa, inclinada para o mal, inclinada para o erro, inclinada para o pecado. Outro termo que precisa ser elucidado na passagem que lemos é o termo surpreendido. Quando lemos, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Nós podemos interpretar a palavra aqui traduzida por surpreendido de duas maneiras. No sentido de alguém ser flagrado em algum pecado, ou no sentido de alguém ser surpreendido pelo próprio pecado. As duas possibilidades são reais nessa passagem, são possíveis, são legítimas aqui. É possível lermos, irmãos, se alguém cometeu um pecado e for surpreendido, for flagrado por alguém em pecado, ou, como eu sugiro que é mais provável ainda, alguém ser surpreendido pelo pecado. O pecado é enganoso, o diabo tem as suas ciladas, o nosso coração é enganoso também, e embora querendo fazer a vontade de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz isso, não é incomum nós cairmos em muitas faltas, não é incomum, mesmo sem querer, mesmo estando procurando viver de acordo com a vontade de Deus, não fazer aquilo que queremos fazer e nos encontrarmos surpreendidos fazendo aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Como nós, diariamente, de maneira talvez mais enfática, dominicalmente, de maneira mais enfática ainda, mensalmente, quando participamos da ceia, renovamos diante de Deus a nossa determinação de não pecar, de não errar, de não contrariar a vontade de Deus, de com a graça dele fazermos aquilo que é agradável ao Senhor, e aqui e ali somos surpreendidos, exclamando como o apóstolo Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando o pecado como que nos surpreende, e quando nós nos caímos em nós e nos damos por si, nós já estamos pecando, ou por pensamentos, ou palavras, ou por obras, ações, omissões, como nós somos suscetíveis ao pecado. E é bem provável que esse segundo significado seja o significado próprio dessa palavra aqui nessa porção. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, e eu digo isso especialmente pelo significado da palavra aqui traduzida por falta, no grego paraptoma. Trata-se de um tropeço, de um passo errado, trata-se de uma escapulida do caminho, nós podemos dizer assim, de uma transgressão, e juntamente com a grande maioria dos comentaristas que interpretam esse texto, eu entendo, irmãos, que aqui nós não temos uma referência a pecados costumeiros, não temos uma referência a faltas constantes na vida, não temos uma referência a pecados contumazes, mas nós temos referências a faltas, a erros, que nós não queremos cometer, mas aqui e ali nós acabamos caindo em alguma falta, caindo em algum pecado, caindo em alguma transgressão, em qualquer uma das áreas que estivemos considerando aqui nos versículos anteriores, especialmente esses que dizem respeito às obras da carne. Eu, estudando o texto durante a semana, eu li mais de meia dúzia de comentários acerca desse versículo, e todos eles, Calvino,
de vários outros comentários, Matthew Henry, William Hendrickson, F.F. Bruce, vários outros, são unânimes em interpretar o termo falta aqui, um tropeço, uma queda, um escorregão, uma transgressão, uma saída do caminho, um passo em falso, um passo errado no caminho, no sentido que eu estou aqui considerando com os irmãos. Em distinção a outros tipos de falta, em distinção a outros tipos de pecado, em distinção a pecadores contumazes na igreja, que quando nós vamos estudar o que o Novo Testamento nos ensina, nós somos levados a entender que nós devemos tratar de maneira até certo ponto diferente. Há várias outras passagens bíblicas, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11, em que o apóstolo Paulo faz referência a pecadores contumazes na igreja e admoesta os irmãos a se afastarem dessas pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós mesmos de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aqui, tanto o tempo verbal como a redação aponta para pecadores contumazes, aqueles que se dizem irmãos em Cristo, mas permanecem na falta, permanecem no erro, permanecem no pecado, e o apóstolo Paulo admoesta a igreja a se afastar dessas pessoas e, na realidade, a excluir essas pessoas do convívio, do rol de membro, da membresia da igreja, a não considerá-los mais como crentes em Cristo. E essa não é uma passagem isolada, meus irmãos, nesse sentido. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, no final da sua carta, basta os irmãos voltarem algumas páginas na Bíblia, a partir de 1 Coríntios, no versículo 17, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, os irmãos da igreja de Roma, dizendo: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E ainda em outra passagem, agora na sua carta à igreja de Tessalônica, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versículos 6 e 14, novamente, com relação a esses pecadores contumazes na igreja, o apóstolo Paulo se refere a eles com palavras semelhantes, dizendo assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. E no versículo 14, um pouco adiante, o apóstolo Paulo diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis como inimigo, mas advertiu como irmão. Então, meus irmãos,
A realidade é que o pecado é uma realidade na igreja, nós erramos, nós falhamos, mas há dois tipos de atitude com relação ao pecado. Há pessoas que pecam e se arrependem dos seus pecados e não querem viver neles e buscam graça da parte de Deus para se afastar do pecado. E há pessoas que no seio da igreja vivem no pecado, são contumazes no pecado e apesar de serem orientados e exortados, e ensinados e admoestados, eles continuam na prática do pecado, de maneira a desonrar o nome de Deus. E essas pessoas que se mostram contumazes no pecado precisam chegar ao ponto, como o apóstolo Paulo orientou a igreja de Corinto, mesmo a serem afastadas da comunhão da igreja, e a igreja ser afastada da comunhão dessas pessoas. Portanto, não é legítimo nós estudarmos uma porção como essa, nos esquecendo de outras passagens bíblicas que consideram o mesmo assunto. A questão do exercício de como nós devemos lidar com irmãos faltosos. E somos autorizados, à luz do ensino bíblico, a distinguir entre faltosos e faltosos. Distinguir entre pessoas contumazes no pecado, das quais nós devemos até nos afastar, e pessoas que pecam, escorregam, falham, o pecado enganoso, Satanás é ardiloso, temos uma natureza corrompida e pecaminosa, e se dissermos que não cometemos pecados, somos mentirosos, e poderemos cair em vários pecados, em várias transgressões, embora não desejemos, embora estejamos lutando contra o pecado, por causa da nossa natureza corrompida e pecaminosa, nós podemos pecar, e quando o pecado ocorre na igreja, ele precisa ser tratado. E no que diz respeito a esse dever aqui ensinado, a correção dos faltosos, quero chamar a atenção dos irmãos, não apenas para o significado aqui da palavra surpreendido e da palavra falta, mas também da palavra corrigido. Quando nós somos orientados, irmãos, se alguém for surpreendido em algum tropeço, em alguma falta, em alguma queda, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E aqui o apóstolo Paulo utiliza uma palavra que deve ser entendida no sentido positivo, uma correção no sentido de restauração, no sentido de restabelecimento. A mesma palavra é utilizada na Bíblia no sentido literal de consertar rede de pesca. A rede rasga e é preciso consertar aquela rede, é preciso restaurá-la ao estado anterior. E a mesma palavra no original é utilizada nesse sentido. E a palavra significa, portanto, positivamente, aqui é uma ordem, um verbo no imperativo, e num tempo verbal na língua original, que dá a ideia de uma ação constante, contínua, repetitiva, a ideia de consertar, de restaurar, de restabelecer, de reabilitar o faltoso. Alguém faltou? Alguém pecou? Alguém errou? Então, caiu numa falta, é preciso, da nossa parte, como membros da igreja, procurar corrigir essa pessoa, consertá-la, restaurá-la, reabilitá-la ao estado anterior, ajudá-la a levantar e, com a misericórdia e graça de Deus, restabelecê-la como crente em Cristo, com os privilégios que a graça de Deus nos concede como membros do seu corpo. Lembremos que o exercício da disciplina na igreja, ela objetiva basicamente três coisas: o restabelecimento do faltoso, a restauração do faltoso, a purificação da igreja, a pureza da igreja e a honra e a glória do nome do Senhor. E por isso o objetivo imediato, ele não é negativo, ele é positivo. Se alguém faltou, alguém pecou,
e a Bíblia nos ensina que o pecado é uma realidade na igreja, não é inevitável, mas é uma realidade na igreja, então nós somos admoestados a envidar esforços no sentido de corrigir essa pessoa, no sentido positivo, no sentido de restabelecê-la, de consertá-la, de reabilitá-la, para que ela seja então restaurada ao estado anterior. E então possa desfrutar da comunhão com os irmãos, da comunhão com a igreja, da comunhão com Cristo, e possa ser restabelecida ao estado anterior. Portanto, meus irmãos, o dever a que o apóstolo Paulo se refere aqui, chamando de correção dos faltosos, é nesse sentido positivo. Se alguém for surpreendido em algum tropeço, em alguma falta, então é preciso que a igreja, ao invés de simplesmente criticar ou de usar da maledicência, envidar os esforços necessários no sentido de restabelecer esse irmão, de recuperar esse irmão ou essa irmã, de restaurar esse irmão, de consertá-lo para a glória, para o bem dele próprio, da sua família, da igreja e para a honra e para a glória de Deus. Mas o texto nos ensina mais, e ele nos ensina não apenas um dever, o dever de corrigir nesse sentido os irmãos faltosos, mas ele nos ensina também acerca dos agentes dessa correção. Quem deve especialmente agir nesse sentido? E o apóstolo Paulo identifica essas pessoas como os espirituais. Quando ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Não se trata de uma linguagem irônica, até que o apóstolo Paulo poderia ter alguma razão de utilizar de ironia, mas não se trata de linguagem irônica. Na realidade, o apóstolo Paulo está aqui se referindo aos crentes mais maduros na fé. Isso inclui, e deve incluir, não apenas os oficiais da igreja, especialmente os presbíteros que têm a responsabilidade da supervisão espiritual do rebanho, da orientação, da admoestação, do aconselhamento, da correção, da disciplina, mas essa passagem e outras passagens bíblicas nos ensinam que esse dever de recuperação dos faltosos não está estrito apenas aos oficiais da igreja. Deve, num certo sentido, ser exercido por todos. Na realidade, todo crente deveria estar enquadrado nessa categoria de espirituais. Todo crente deveria poder ser descrito não como carnais, mas como espirituais, pessoas que procuram, com a graça de Deus, andar no Espírito, a se conduzir de acordo com a vontade de Deus e manifestar os frutos do Espírito na sua vida. Mas a realidade é que nem todos mostram ou evidenciam maturidade na vida cristã. Nem todos mostram e evidenciam o fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo está aqui chamando a atenção, especialmente daqueles que são ou que se têm por mais espirituais, a manifestarem a sua espiritualidade sendo longânimes e tolerantes e diligentes no propósito de ser utilizado pela graça e pela misericórdia de Deus com o propósito de restaurar esses irmãos faltosos. Uma outra passagem bíblica que precisa ser considerada se encontra em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 15. É um texto clássico que deve ser estudado quando estamos tratando do assunto da disciplina, da recuperação, da admoestação, e de maneira nenhuma pode ser esquecido. Nessa passagem do capítulo 18, a partir do versículo 15, o próprio Senhor Jesus nos ensina como lidar com irmãos faltosos. E nesses versículos nós lemos assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só.
Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Quando pensamos no exercício da disciplina e da recuperação dos irmãos faltosos, nós devemos pensar nessa questão à luz de todas essas passagens bíblicas. Gálatas nos ensina que nós precisamos tratar desse assunto, precisamos lidar com o pecado da maneira mais séria possível, especialmente aqueles que são mais espirituais, mais maduros, mais capacitados, devem procurar corrigir o faltoso no sentido de restaurá-lo, de consertá-lo, de reabilitá-lo à comunhão, fazendo com que ele reconheça o seu erro, reconheça a sua falta, se arrependa e assim seja corrigido e com a graça de Deus seja restaurado e seja restabelecido. Mas a realidade é que o pecado é enganoso e o nosso coração é duro e nem sempre os pecadores respondem como deveriam responder positivamente a essa correção que deve ser levada nesse espírito, mas nem sempre garantirá uma resposta positiva e adequada. E aqui o Senhor Jesus nos ensina como nós devemos tratar com esse assunto. Teu irmão pecou contra ti? Então, não saia falando mal do irmão, não utilize de maledicência, mas enfrente essa questão, trate, o pecado é uma realidade, hoje é com ele, amanhã poderá ser com você, trate desse assunto, trate dessa questão, procure o irmão faltoso, explique o problema, converse com ele sobre o assunto, e então, quem sabe, esse é o objetivo, esse é o propósito, isso é o que nós devemos esperar, o irmão pode dizer, me perdoe meu irmão, eu nem pensei que isso ofendeu você. Na realidade, eu nem fiz isso por mal. Ou então, eu fiz, errei, me perdoe, me desculpe. Eu vou lutar com a graça de Deus para não mais errar e não mais ofender você, ou nem mais agir de tal maneira que venha prejudicá-lo, ou assim, ou dessa maneira, ou daquela maneira. E aí pronto, graças a Deus, a conversa resolveu tudo, e o irmão faltoso reconheceu a sua falta, reconheceu o seu pecado, e as coisas se resolveram. Pode não acontecer assim, pode ser que o faltoso não se arrependa, não reconheça o seu erro, não reconheça a sua falta, e seja necessário que o irmão leve uma ou outra pessoa para tratar dessa questão e então haja testemunhos na maneira, no que diz respeito à falta do irmão e acerca de como o irmão tratou do assunto. Se ainda assim não resolver, sempre temos dito isso, sempre há uma solução para faltas e pecados na igreja, ainda que seja a pior, a que nós menos desejamos, mas sempre há uma solução, ainda que seja considerar o faltoso como gentil e publicano, excluindo do rol de membro da igreja. Isso só deve acontecer quando há contumácia, à luz das outras passagens que eu estive considerando com os irmãos. 1 Coríntios, Romanos, Tessalonicenses, quando o faltoso continua na prática da falta, continua na prática do pecado, não reconhece, continua, por exemplo, na prática da maledicência, continua caluniando, continua difamando, ou seja lá qualquer outro tipo de pecado, continua determinado a conduzir a sua vida de maneira flagrantemente contrária ao ensino bíblico da palavra de Deus, apesar da demonstração pessoal, apesar da demonstração oficial da igreja, ainda assim ele continua deliberadamente na falta e na prática do pecado, sempre há o que fazer, nem que seja a última instância para a pureza da igreja, corrigir, excluir esses
pecadores contumazes da igreja para a honra e para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo admoestou a igreja de Corinto a proceder dessa maneira. Mas quero chamar a atenção dos irmãos aqui, especialmente para isso. Quer dizer, esse é um dever da igreja como um todo. Temos uma parte nisso. Isso está bem de acordo com o que o Senhor Jesus nos ensinou. Teu irmão pecou contra ti? Pois vá lá, entre você e ele só. E procure resolver essa questão entre vocês dois. Se não for possível resolver, não vai deixar o caso sem resolver. Que vamos levar a outra instância, sempre com o intuito e o propósito de resolver e consertar o irmão faltoso. Se tornar contumaz, vão ter que tomar uma medida mais drástica. Mas isso é uma questão que deve ser lidada não apenas por oficiais na igreja, claro, especialmente por eles, foram comissionados para essa função, especialmente quando a falta não pode ser resolvida individualmente, pelo conselho individual, pela orientação individual, pela maneira particular, como o Senhor Jesus mesmo nos ensina que nós devemos tratar os irmãos faltosos. Mas o texto nos ensina mais, irmãos, e nos ensina que não apenas que o dever de corrigir os faltosos, não apenas que esse dever não se limita aos oficiais da igreja, no entanto, deve ser levado a efeito especialmente por aqueles mais maduros na igreja, por aqueles mais responsáveis, por aqueles que já estão andando mais nos frutos do Espírito. Muitas vezes não é com você, mas você percebe que um irmão está andando, errando em alguma coisa, está falhando em alguma coisa na vida cristã. Um jovem mais maduro na fé pode tão bem ajudar e orientar e admoestar e advertir um jovem menos maduro na fé. Uma irmã mais madura pode muito bem ensinar uma esposa mais jovem a como tratar com seu marido, criar seus filhos. A Bíblia nos ensina nesse sentido. Pode admoestar, pode exortar. Os crentes, de modo geral, mais maduros, eles têm esse papel mútuo na igreja de admoestação e de exortação, e nós encontramos isso várias vezes na Bíblia. Mas o texto nos ensina também acerca do modo como nós devemos exercer a correção desses irmãos faltosos. Quando nós lemos o apóstolo escrever nesse versículo 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. A palavra aqui traduzida por espírito, muito bem com letra minúscula, é uma das poucas referências na carta aos Gálatas, em que espírito, no grego pneuma, não denota o Espírito Santo, portanto não deve ser traduzido com letra maiúscula, mas denota o nosso próprio espírito, ou denota a atitude com a qual nós devemos corrigir os irmãos faltosos. Espírito de brandura significa com atitude de brandura, e não é uma referência ao Espírito Santo. Trata-se, portanto, de um dos frutos do Espírito Santo com referência à atitude do crente. E, na realidade, a mesma palavra aqui traduzida por brandura, ela é encontrada entre os frutos do Espírito no versículo 23, mesma palavra no original, só que lá traduzida por mansidão. O termo denota exatamente isso, humildade. Talvez fosse a melhor tradução, humildade, mansidão, humildade. E a ideia é que, ao lidar com os irmãos faltosos,
nós devemos lidar com humildade, reconhecendo especialmente duas coisas. Uma, poderia ser você, poderíamos ser nós. Hoje é ele ou ela, amanhã poderia ser eu. Reconhecendo que nós também temos uma natureza corrompida e pecaminosa, e que só o que nos impede de cair nas mesmas faltas, nas mesmas transgressões, nos mesmos pecados, é a graça, a bondade e a misericórdia de Deus em nos preservar de cair. Porque nós também poderíamos cair. E nos lembrar também de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, nós não vamos lidar com as faltas, as transgressões, os pecados, os escorregões dos irmãos que caem nas ciladas do maligno por causa da nossa própria natureza pecaminosa, inclinada para o erro, para o engano, para a queda e para o pecado, e nós não vamos lidar com eles de maneira humilde, sabendo que nós também poderíamos pecar, e nós fomos objetos da graça de Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, o apóstolo Paulo nos admoesta a corrigir, a tratar do pecado. Nós nunca somos ensinados a pecou, deixa para lá. Nós não somos ensinados assim na Bíblia. Não, é preciso lidar. Nas várias instâncias, de várias maneiras, em vários graus, de acordo com a natureza da falta e do pecado, mas é preciso tratar, é preciso lidar. A coisa pode ser resolvida com uma conversa pessoal, a coisa pode ser resolvida com mais ou duas testemunhas, a coisa pode ser resolvida apenas a nível oficial, num conselho, a coisa pode ser resolvida apenas com exclusão do rol de membro, mas é preciso tratar. Agora, é preciso tratar de maneira adequada. É preciso lidar com a consciência de que nós mesmos poderíamos estar naquela circunstância e naquela situação. E amanhã poderá ser isso, poderá acontecer isso. E aqui, talvez mais do que em qualquer outra situação, nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Será que você, na mesma falta, cometendo o mesmo equívoco, o mesmo erro, gostaria de ser tratado e consideraria justo, à luz do ensino da Bíblia, da própria Bíblia, ser tratado da maneira como você está tratando o faltoso? Portanto, essa passagem nos ensina também acerca do modo como nós devemos corrigir ou procurar, com a graça de Deus, restaurar o irmão faltoso. Devemos fazer isso com espírito de humildade, com a consciência de que isso poderia acontecer conosco também, e de que nós ainda éramos pecadores, quando Cristo veio a esse mundo, morreu por nós, e nos alcançou com a graça e com a misericórdia dele. E isso nos leva, meus irmãos, a outra consideração e outro ensino aqui do texto, que diz respeito exatamente ao cuidado que nós devemos ter no exercício dessa correção, mútua ou individual na igreja, e também na correção oficial, através dos oficiais que Deus estabelece na igreja. E o cuidado de respeito a nos guardarmos a nós mesmos também, para que nós também, que estamos exercitando a correção, a admoestação, a restauração, com esse propósito de restauração, embora isso venha, pode ser que não venha a acontecer pelo empedernimento, pela dureza do coração do faltoso, mas esse é o objetivo e esse é o propósito. Nós devemos fazer isso com cuidado, para que nós também não venhamos a ser tentados e a cairmos no pecado, na mesma falta ou em outra falta qualquer. A palavra aqui, traduzida por guarda-te, ela é bem viva e bem forte. Não é apenas um ato isolado, mas é um ato constante. Até nós poderíamos traduzir aqui, guarda-te continuamente, constantemente.
E o próprio significado da palavra dá a ideia de prestar atenção, de preocupar-se, de ter cuidado, de vigiar. Na escola dominical estamos estudando sobre os oficiais da igreja e estivemos considerando, penso que no domingo passado ou retrasado, acerca de como o Novo Testamento utiliza palavras sinônimas para o ofício do presbítero regente. A palavra pastor, a palavra presbítero e a palavra bispo. E a palavra bispo, eu mencionei para os irmãos, é exatamente derivada da palavra aqui. O bispo é aquele que inspeciona, aquele que vigia, o episkopos no grego. E aqui nós temos o verbo relacionado, skopon, quer dizer, vigiando, observando atentamente, tendo muito cuidado conosco mesmos. A nossa tradução não dá talvez essa ênfase, quando nós temos e guarda-te, mas no texto original, esse te aqui não é simplesmente um pronome oblíquo, mas é um pronome reflexivo, guarda-te a ti mesmo. Se traduzíssemos assim, estaríamos sendo até mais literal e mais preciso a língua original. Guarda-te a ti mesmo. Presta atenção não apenas na falta do faltoso, mas presta atenção em ti mesmo e guarda-te a ti mesmo e tem cuidado de ti mesmo. Para quê? Para que não sejais tentados. Outra possibilidade real, não inevitável. Como o tropeço e a queda não é inevitável, mas é uma realidade, uma possibilidade real. Assim também aqueles que estão corrigindo caírem em faltas, é uma possibilidade real da qual nós precisamos nos guardar e vigiar e atentar e observar e nos preocupar e ter cuidado e prestar atenção para nós não virmos a cair também. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, nós lemos uma admoestação semelhante do apóstolo Paulo, num contexto muito interessante. Quando ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E o apóstolo Paulo diz isso à luz dos exemplos de pecados dos israelitas no Antigo Testamento. Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Versículo 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram no Antigo Testamento. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Por estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, que julga ser espiritual, que pensa ou que julga estar imune do pecado, tenha cuidado, porque pode acontecer que, ao corrigir outros, você esteja incorrendo na mesma falta. E ao corrigir outros, você não tenha o cuidado e depois venha a ser tentado e cair em falta semelhante ou em outras faltas também. Portanto, o exercício da correção dos faltosos, ele é positivo não apenas para a correção dos faltosos, mas para aqueles que corrigem, que devem se guardar e devem tomar isso como exemplo e perceber que essas coisas acontecem também para advertência nossa, para que nós também não venhamos a cair e ser surpreendidos pelo pecado e incorrer nas mesmas faltas que nós estamos vendo nas quais estamos vendo os nossos irmãos caírem. Mas nessa passagem que li, essa admoestação no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, é acompanhada de uma promessa preciosa no versículo seguinte, irmãos, o versículo de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que promessa nós temos aqui! O Criador dos céus e da terra, o Deus da providência, o Deus da redenção,
o Deus soberano que governa esse mundo de acordo com a vontade dele, e mesmo a vontade da governa as suas próprias criaturas morais, ele não permitirá que nenhum de nós seja tentado além de forças humanamente razoáveis para podermos suportar a tentação. Mas juntamente com as tentações que ele nos permitir passar, pelas quais ele nos permitir passar, ele também nos concede meios de graça para resistirmos a essas tentações, livramentos para tal. De tal maneira que nós possamos suportar as tentações e as provações pelas quais ele, na sua soberania, nos permita passar nessa vida. Que conforto, irmãos, que consolo. Saber que, apesar de pecadores, saber que, apesar de termos uma natureza pecaminosa, apesar da nossa carne militar contra o espírito, para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer positivamente, nós somos assegurados de que Deus não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade humana de resistir, e que juntamente com essas tentações ele nos concede graça, nos provê livramento de tal maneira que nos habilite a resistir a essas tentações e as provações pelas quais possamos passar nessa vida. Meus irmãos, vamos concluir esse estudo desse primeiro versículo, apenas resumindo e lembrando os irmãos dessa realidade que nós estivemos considerando aqui. O pecado é uma realidade na igreja. Qualquer visão diferente dessa é romântica, não corresponde ao ensino da palavra do Senhor. Aquele que disser que não comete pecado é mentiroso e a verdade não está nele. É um hipócrita aquele que não percebe a sua natureza pecaminosa, é um hipócrita aquele que não concorda ou não ratifica as palavras de Tiago, aqui no capítulo 3, verso 2 da sua carta, quando ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tropeçamos. A ideia que nós encontramos lá, na passagem que estamos estudando, no primeiro versículo da carta aos Gálatas. Todos nós somos suscetíveis às ciladas do maligno, aos tropeços, às quedas, a dizermos aquilo que nós não deveríamos dizer, a não dizermos aquilo que deveríamos dizer, a não fazermos aquilo que precisaríamos fazer ou a fazermos coisas que nós não deveríamos fazer. Mas se o pecado é uma realidade na igreja, o lidar com o pecado tem que ser uma realidade na igreja também. O pecado precisa ser tratado. É claro que precisamos tratar pecados individuais e nossos, de pensamentos, individualmente diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, pensei o que não deveria pensar, disse o que não deveria ter dito, tem misericórdia de mim, me perdoa, não me permite mais incorrer nessas faltas, nesses pecados, me concede graça para viver de maneira agradável ao Senhor. Fugir das tentações, fugir das circunstâncias que nos levam ao pecado, vigiar mais nossos olhos, nossos ouvidos, nossa língua, como somos admoestados a fazer. Mas pecados envolvem outras pessoas também. E várias vezes eles se tornam públicos para uma ou outra, ou de maneira geral. E aí então é preciso lidar com os pecados de acordo com a natureza da falta e a gravidade da falta. E o fato dela ser limitada ou mais pública. E então nós somos admoestados a fazer isso. Foi um pecado individual de alguém contra você, alguma coisa que alguém disse contra você, chegou ao seu conhecimento, pois trate disso, vá com o irmão. É muito melhor do que ficar falando mal dele. É muito melhor do que ficar ressentido e agora não conversar mais com o irmão, não quero mais conversa com ele, porque ele disse isso, isso e aquilo de mim. É muito melhor você ir a ele e dizer, meu irmão, você fez isso, assim, assim, assim. E tratar do assunto. Agora, fazer isso no espírito que nós temos aqui ensinado pelo apóstolo Paulo. Fazer isso com o espírito de humildade, reconhecendo que hoje foi ele que errou contra você, amanhã pode ser você contra ele, quem sabe já não foi até antes, né? E então somos
recomendados aqui a lidar com o pecado, a tratar disso, mas a fazer isso com o espírito de humildade e com cuidado, porque nós também podemos incorrer na mesma falta, nos mesmos pecados ou em outros pecados, e a nossa natureza corrompida e pecaminosa não nos autoriza a nos jactarmos ou sermos arrogantes ao lidar com o pecado. Precisamos ser sérios e a Bíblia nos ensina isso também. O pecador permanecer, quanto mais na sua falta, evidentemente, de maneira mais grave, o assunto terá que ser tratado. Ele poderá ser admoestado em privado, ele poderá ser admoestado, ou ela poderá ser admoestado no conselho, poderá ser afastado da comunhão, poderá ser até excluído da comunhão da igreja, mas sempre nós teremos que fazer isso com o espírito de humildade, sabendo que poderia ser eu. E não fosse a misericórdia e a graça de Deus em nos sustentar, nós também poderíamos nos encontrar no lugar dele ou dela, e poderíamos ser faltosos e poderíamos cometer pecados também. Meus irmãos, Deus seja gracioso para conosco nesse sentido, nos dê graça de lidar com essa questão de maneira questão que é tão delicada, mas que é uma realidade na igreja, de maneira bíblica, tanto individualmente nessa responsabilidade mútua, especialmente dos mais maduros, de procurar ajudar os irmãos faltosos a saírem desse estado, e também de maneira oficial, no conselho, procurando o mesmo objetivo de resgatar esses irmãos da falta, de livrá-los do pecado, de salvá-los do erro, de salvar as suas famílias do pecado, e restaurá-los, e consertá-los, e conduzi-los novamente ao bom senso espiritual e à prática daquilo que é agradável à vontade de Deus. Que Deus nos dê graça e sabedoria, e prudência e fidelidade para lidar com as faltas, com os pecados, de maneira bíblica, de acordo com a vontade de Deus, para o bem dos faltosos, para a pureza da igreja e para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador.